pessoal, o papo de hoje vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre estileto dance, mais especificamente sobre os tipos de salto que é pra gente dançar e o que é pra gente não dançar, beleza? Vamos lá, mas antes vamos dar uma introdução, uma pequena introdução, uma coisa assim, sobre o que é estileto. Estileto dance nada mais é do que uma modalidade de dança que a gente usa o salto alto e dentro dele, tipo assim, o salto alto ele é a cereja do bolo, digamos assim. E aí a gente vai discutir um pouco, a gente vai entender um pouco a sensualidade, vulgaridade, tudo isso atrelado ao feminino. Inclusive esses estereótipos que vão colocando em cima da gente, né? Do que como é ser feminina, de como é o comportamento da mulher. A gente também tem outras modalidades de dança que usam salto alto. Por exemplo, dança de salão. A dança de salão, ela também usa o salto alto, mas não é estileto dance. A gente tem outras coisas que caracterizam ser estileto dance além do salto alto. O salto alto ele é o principal. Então, pra ser estileto, a gente precisa estar de salto alto. Ah, tô dançando estileto, não tô de salto alto. Não tá dançando estileto, querida. Sacou? Então tem umas diferenças e tem umas coisas específicas. Na dança, a gente tem calçados específicos pra cada modalidade. Então, danças urbanas, a gente vai ter a de tênis. Balé clássico tem a sapatilha. Jazz tem a sapatilha de jazz. Dança de salão tem um saltinho de dança de salão e os meninos com o sapato. Cada modalidade, ela vai ter o seu sapato apropriado. Com o estileto, a mesma coisa. Volta e meia nas minhas aulas, alguém sempre me pergunta: qual é o salto que eu uso, qual é o salto que eu trago, qual é o salto que eu compro, como eu faço pra escolher um salto alto, que eu preciso observar pra escolher um salto alto para a dança. Então é isso aqui que a gente vai discutir um pouquinho e eu vou mostrar um pouquinho agora pra vocês quais são os saltos que a gente pode usar pra dançar, os que são melhores pra gente usar e o que a gente não pode de jeito nenhum pra não se machucar, beleza? Vamos começar por uma queridinha de várias pessoas que a maioria acha que é o sapato mais confortável, enfim, que a gente vai pro rolê e aguenta ficar com ele no pé. E aí automaticamente ele é o melhor pra dançar e não é bem assim. Que é a nossa botinha tratorada. Aquela clássica que ó, todo mundo ama, todo mundo tem, inclusive eu. Só que quais são os problemas, quais são as observações que a gente precisa ver quando a gente escolhe um sapato? A maioria das botas tratoradas, a base dela é de borracha, o solado dela é de borracha. Então isso aqui é o que? Antiderrapante. E a gente não pode escolher um sapato que desliza com muita facilidade, mas a gente também não dá pra escolher um sapato que ele trava o nosso movimento. Inclusive, isso pode ocasionar problemas mesmo gravíssimos no nosso joelho, no nosso tornozelo. À medida que a gente vai usando, isso pode ocasionar problemas aí, meu amor, nos nossos ossos, né? Que a gente já sabe que a nossa coluna já não é só boa, nos nossos ossos, entendeu? Já não é essas coisas todas. Então, qual é o problema dela? Exatamente esse. Essa retenção que ela dá no movimento impede que ela seja uma bota perfeita pra gente dançar. Isso não significa que a gente não dá pra fazer aula com ela, tá? Sempre quando chega alguém na minha aula, eu sempre falo, não, se for essa que você tem, não tem problema. Usa, vê se você consegue se adaptar. Porque tem bota que ela é de borracha, mas às vezes o chão da sala ou do lugar que você vai praticar conversa com o solado e não faz com que seja tão ruim assim. A minha questão com ela é só porque eu acho ela muito grande assim, é muito robusta. Ela não é uma bola, ela não é um sapato que tem linhas tão finas assim. Então pra gente dançar estileto, a gente precisa um pouco mais de finesse, tá? E o sapato ele influencia demais pra isso. Então a botinha a gente pode sim usar, ela está aprovada, mas a gente precisa ter todas essas observações pra gente continuar usando ela. Vamos agora pro nosso próximo sapato, que na verdade ele também é um máximo dos queridinhos, ou muita gente que começou a dançar de salto começou a dançar com esse tipo de sapato. Eu inclusive sou uma delas, comecei a dançar com eles, mas à medida que a gente vai dançando, a gente vai fazendo, a gente vai vendo que ele não é tão 100% maravilhoso assim. Que é o nosso clássico, amado meia pata, que é esse sapato que é normalmente a base dele aqui da frente, que é onde a gente fica a nossa meia ponta, nosso metataço, tá? Ele é grande. Quando eu comecei a dançar, eu comecei a dançar com sapatos não tão altos assim, tá? Mas eu comecei a dançar com sapato meia pata porque foi bem na época também que foi um boom da galera comprando, usando, ficou muito na moda a meia pata. Qual é o problema dele? Pra gente dançar estileto, a gente precisa ter noção de transferência de peso. Então eu preciso alternar
entre peso na frente e peso no meio, um pouco pra trás. Eu preciso ter essas transferências de peso. Com a meia pata, eu não consigo fazer isso com tanto controle, com tanta firmeza, com tanta segurança. E pra dançar de salto eu preciso disso tudo. Preciso de um controle, às vezes a gente tá um pouco desequilibrada, normal, então assim, a gente já precisa entender que o sapato ele vai contribuir muito com isso. E aí eu preciso dessa transferência, o meia pata ele não me dá essa segurança toda que eu preciso. Ele não é 100% confortável pra gente dançar, justamente por causa disso. Eu preciso desse controle no meu pé. Quando a gente tá dançando estileto, o salto ele é uma extensão do nosso corpo. Então, aquele sapato ele tem que se aproximar ao máximo do nosso pé real. A gente não tem essa altura na frente do nosso pé. Então, o ideal é que essa meia pata ela não seja tão grande assim. Esse sapato é um sapato que eu não danço, eu me sinto muito desconfortável, inclusive pra me deslocar com ele. Às vezes eu arrisco umas coisinhas, mas ele é mais próximo de um sapato, ele é mais parecido com um sapato de polidense exotic, que você tem uma estrutura de apoio ali enquanto você tá dançando, do que um sapato que você vai usar pra dançar estileto, que você não vai ter onde você se segurar, caso aconteça que sempre rola, meu amor. O professor, a pessoa que tá dançando de salto e nunca fez uma virada, um negócio de é porque não tá dançando direito, não se sério. Não vai virar o pé não, tá? É só cadeira. Então, se você for escolher sapatos de meia pata, tem que escolher os que não são tão altos assim aqui na frente. E ele precisa ser de prática sua. Então, é um sapato que está aprovado, porém a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esse centímetro aqui, tá? Com o tamanho dessa meia pata. E se você tem hábito ou não de usar ele, de dançar, ir pra festa, enfim, sair. Beleza? Vamos para o próximo. Nosso próximo salto vai ser um salto aí que é clássico, que boa parte das pessoas já tiveram. E ele é coisa assim de romance antigo. O nosso queridinho Gisele. Ele lembra, inclusive, muito aquele sapatinho de dança de salão, que é uma sandália mais delicada. E a diferença da sandália de dança de salão para esse Gisele comum é que aqui no meio ele é mais flexível, né? Justamente para possibilitar meia ponta, transferência de peso, essa mobilidade maior que a gente precisa no pé, que a dançarina de dança de salão precisa no pé. Pro estileto, o Gisele já não é muito indicado. Por quê? Justamente por ele querer transparecer essa delicadeza, ele tem linhas muito finas, que tem pouquíssima estabilidade pra gente dançar. Então a possibilidade de você, da sandália sair, de você virar o pé é muito grande, justamente por causa dessa delicadeza no design do sapato. Mas aí, em contrapartida, aquilo que eu falei do meia pata, já é diferente aqui. A proximidade que você tem com o contato que você tem maior com o chão, te dá mais segurança do que o meia pata. E geralmente o Gisele, ele tem essas cordinhas de sustentação muito finas. Então isso tudo, no conjunto todo, ele é um dos menos indicados pra gente dançar estileto, porque enfim, né, a possibilidade aqui de dar ruim, meu amor, é grande. Vamos agora pra um calçado que ele também tá aí, tete a tete com o meia pata. Ele inclusive foi um dos sapatos que quando a gente começou a dançar estileto mesmo, muita gente usa, muita gente prefere dançar com ele até hoje, que é a nossa botinha de bico fino. Então assim, ela tem o design dela é maravilhoso, que né, alinha o corpo, alonga a perna, já que o salto é a extensão do corpo, ele deixa a gente mais longinho. Só que qual é o problema? Assim, que, inclusive as pessoas que escolhem usar o sapato sabem que tem essa restrição. Quando a gente no estileto a gente tá usando o chão, alguma coreografia que tem chão, alguma coisa assim, a gente precisa de um contato do sapato no chão, uma forma que o sapato fica no chão, que com o de bico fino a gente não tem. Que quando a gente tá com o sapato, vou tentar exemplificar aqui. Quando a gente tá no chão, que a gente tá com o sapato, esse bico aqui, ele fica primeiro no chão. Não deixa que essa parte aqui do seu pé, né, seu pé aqui, canela e tal, ele tenha contato. Então você acaba ficando com uma ponta aqui te impedindo o deslocamento do chão ser melhor. Então eu sugiro que você escolha esse sapato de bico fino, pode ser botinha ou não. Se você souber que às vezes a coreografia que você vai dançar não tem muito chão, ou se você tem chão, saiba que pode danificar também o sapato, né, a frente do sapato, porque à medida que você vai tendo aquele atrito ali, a possibilidade de arranhar é enorme. Assim, a gente vai arranhar o sapato, a gente vai arranhar o sapato, mas a gente não quer arranhar na frente, né? A gente quer arranhar em lugares que as pessoas não vão ver, que a gente vai ficar um pouquinho mais discreto, aquele arranhão. Ele já tem aquele contato que a gente precisa com o chão, né? Aquela proximidade maior pra gente ter mais controle e segurança. Normalmente, a altura do sapato não tem muita variação, ele não é um sapato muito longo.
varia, né, entre bota ou não, mas a única restrição dele maior mesmo é essa. É esse contato que a gente precisa ter com o chão quando tem um bico fino, meu amor. Da mesma que tem uns bico fino que ele vai, entendeu? Eles vão, acho um negócio assim, fora do sentido. É um sapato que está aprovado se a gente tiver essa consciência dessa limitação que a gente tem. Ou não, se joga, vamos pro chão mesmo, com o bico fino lá, arranhando o sapato. Mas a gente também tem que pensar na conservação daquele sapato, né? Geralmente o sapato que eu escolho pra dançar, ele é um sapato que eu sei que ele vai durar, é um sapato que eu vou conseguir dançar ele muitas vezes. Ele precisa ter uma certa resistência, justamente porque as coisas que a gente faz quando a gente tá dançando não é a mesma forma que a gente vai ali num restaurante, a gente vai ali numa festa, não é da mesma forma. A gente acaba exigindo um pouquinho mais aí da qualidade do sapato, justamente para ele ser mais durável. Então, talvez não seja muito vantajoso a gente investir em um sapato de bico fino, sabendo que essa frente aqui, dependendo da forma que ela fala, não seja de aço, a gente bota uma frente aqui de aço inoxidável, sabendo que ele pode desgastar mais rápido que os outros sapatos. Agora a gente vai passar para um sapato, que é o sapato que todas as vezes que chega alguém na minha turma e pergunta, poxa, qual é o sapato de dança que eu posso usar, qual é o sapato que eu vou usar, enfim, eu digo, você pode usar tal, você só não pode usar esse. E é exatamente esse sapato agora que a gente vai falar, que é o salto que eu digo que não pode usar de jeito nenhum. A gente tem que evitar o máximo. É só quando não tem nenhuma outra opção, que nem descalça dá pra ser. Que é o plataforma, que não é o bairro do subúrbio. Esse sapato é cheio de restrição, gente. Diferente do meia pata, que tem aquela frente maior, que é muito mais distante do chão, o plataforma ele é basicamente inteiro dessa forma. Ele não tem nenhuma maleabilidade. Então você não tem como fazer essas transferências de peso que a gente precisa para dançar estileto. Lembra aquilo que eu falei lá no primeiro salto? Que eu preciso que o salto eu tenho que prezar por linhas mais finas para ter essa extensão do meu corpo quando eu tô dançando estileto. Com o plataforma isso não existe. Além disso, os sapatos plataformas eles normalmente são mais pesados, então isso atrapalha muito quando a gente precisa das velocidades para dançar estileto e do próprio conforto. Se a gente vai fazer uma aula aí de 1h30, 1 hora, e a gente vai cansar com o salto, imagine você com um sapato pesado no pé. Então assim, isso piora muito. E o pior de tudo, que é o meu maior temor em uma sala de aula e que eu não quero de jeito nenhum nunca passar por isso, é virar o pé. A possibilidade de você virar o pé com esse sapato é enorme. Por uma questão, inclusive, de preservação do nosso corpo, o ideal é que a gente não dance de jeito nenhum, que a gente evite ao máximo dançar com sapato plataforma. E aí você me pergunta, mas eu uso plataforma pra todos os cantos, até minha Havaiana é a Havaiana de plataforma, não posso dançar de plataforma. Tem as suas restrições e as suas liberações, tá? Se chega alguém pra mim que só tem esse sapato e a pessoa tá acostumada, eu vou dizer, não, tudo bem, vai lá, vamos testar. Ainda assim, eu digo que a pessoa tenha cuidado, porque diferente de andar de sapato, é o dançar de sapato, tá? Tem uma diferença aí enorme, que só quando a gente tá fazendo aula de estileto a gente vê. Mas vamos lá para o nosso cereja do bolo, o sapato que pra mim é o mais indicado. É um sapato que funciona com a maioria das pessoas, a gente consegue ter aí maior adaptação com ele. A cereja do bolo estiletal. Tadá! Música de exaltação, por favor, nesse momento. Que é o nosso chamado de Open Boots. Repitam comigo, Open Boot, que é o nosso sapato Open Boot, que ele é abertinho aqui, é basicamente, resumidamente, uma bota aberta na frente, que ele não é bico fino. Quais são as maravilhas desse sapato? Tô fazendo aqui a maior propaganda, preciso ser patrocinada urgentemente. Pra falar de salto alto, essa é uma maravilha! Oh, Senhor Jesus, olha as minhas orações! Que é uma bota, a estrutura de uma bota, só que ela não é bico fino e ainda tem essa abertura aqui na frente, que é pra ter os nossos dedinhos respirando por aqui. E aí essa parte aqui, ele segura o tornozelo de uma forma que você evita, né, as torções e te dá muita segurança, assim, muita segurança. Outra característica que pra mim é, assim, dos pontos fortes em escolher um salto é a resistência dele, a durabilidade. Então, normalmente, os sapatos do Open Boot, eles são com uma estrutura inteira até, né? Ele não tem essas divisões de fitinhas, de coisa. Esse mesmo, ele tem um cadastro aqui na frente que é ajustável e uma abertura aqui com zíper. Tô fazendo uma propaganda do sapato, né? E a abertura com zíper aqui atrás. Então, assim, até essa velocidade da gente estar numa sala de aula
e sei lá, acabou a aula, tirou o zíper, o sapato já tá fora. Porque imagine, sei lá, se a gente for dançar com um sapato assim, que é tipo gladiadora, você desamarrar tudo. Então assim, essas praticidades em sala de aula, pra mim, são maravilhosas. E essa durabilidade dele, pra mim, nem se compara. Então, é muito legal que a gente preze pela qualidade do material que a gente tá escolhendo no sapato. Então, tem sapato de couro, tem sapato de camurça, tem sapatos que são, né, mais caros, mais baratos. Então, pense que quando você tá escolhendo um sapato pra você dançar, você está escolhendo um sapato que ele precisa ser durável. Então, não adianta, às vezes, um sapato ser só bonito. Ah, meu sapato é lindo, e aí você não consegue, no meio da aula, seu sapato quebra. Isso é frustrante. Ah, Maria, você tá lá empolgadinha, tô fechando, pá! E aí vai, o sapato quebra. Como é que você você não fecha da mesma forma? Você não consegue fechar do jeito que estava fechando se você estiver descalço. Então a ideia é que a gente pense nisso tudo quando a gente tá escolhendo um sapato. E esse pra mim é o sapato que, assim, eu sempre, quando eu converso com os meus alunos, eu sempre falo, ó, gente, promoção aqui, open boot, não sei o que, vamos correr, vamos lá, vamos atrás. Quando eu acho, eu estava comprando 3, 4 pares. E aí tem as variações também de materiais que aqui no tornozelo eles são mais elásticos. E aí segura mais o tornozelo. Então assim, tudo que deixa o pé da gente mais firme, mais confortável em relação a isso, em relação à nossa segurança em estar dançando, é o que a gente tem que pensar. Então todos esses sapatos que eu falei, são sapatos que a gente pode e não pode usar. Então a ideia é que a gente pense com muito cuidado quando a gente for escolher um salto, pra gente conseguir escolher o melhor salto pra gente dançar. A gente já sabe que tem muitas inseguranças aí quando a gente vai dançar estileto ou quando a gente vai dançar Heels Dance, que inclusive, se vocês quiserem aí um vídeo explicando a diferença de Heels Dance para estileto dance, ou a história do estileto, como foi que surgiu aí o estileto, como ele chegou no mundo, como ele chegou até a gente, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, meninas, se inscrevam no canal, compartilhem pra galera, principalmente pra quem tem as dúvidas sobre estileto, que sempre quis fazer, que enfim, sempre teve essas questões. E agora que vocês já sabem qual é o salto que vocês podem ou não podem dançar, vê aí no armário de vocês o que é que pode, o que é que não pode ser adaptado aí, se tá tudo ok. E bora fazer aula de estileto, vamos dançar, minha gente! Vem dançar comigo! Não morda meu joelho, mano! Para de morder meu joelho! Não reclama comigo. Ó. Eu vou morder, me deixa o joelho aqui.